Você sabia que já pagaram para um jogador ser convocado para a seleção brasileira? E não, isso aqui nem é nenhuma teoria da conspiração, é apenas uma realidade muito bem documentada que eles tentam esconder de você como torcedor, onde o empresário chega, investe a grana, o dirigente dá o aval e pronto, ali temos um jogador aleatório vestindo a camisa mais pesada do futebol mundial sem nem merecer estar ali. E a CBF, que deveria ser a casa do nosso futebol e proibir esse tipo de esquema, infelizmente virou palco de favorecimentos, com contratos que são obscuros e que focam totalmente no interesse financeiro e nada no futebol. E se você manja de futebol assim como eu, tu sabe muito bem que nos últimos anos a seleção infelizmente virou só mais uma vitrine de marketing, um verdadeiro trampolim para enriquecer empresário e só desonrar o seu torcedor, com muitas convocações que são feitas apenas por dinheiro e sem nenhum critério técnico. E o mais bizarro de tudo isso é que a grande maioria dos ex-presidentes da CBF, eles foram banidos do futebol por conta de corrupção, incluindo até mesmo casos de jogadores que foram obrigados a jogar mesmo com recomendação médica contrária, só porque tinham um contrato com o patrocinador. E no meio de tudo isso, o brasileiro que ama o futebol, ele vai lá e anseia a cada 4 anos aquela sensação de que o Hexa ele tá vindo, quando na verdade ele só tá ficando cada vez mais distante, por conta de uma grande máfia que assola o nosso futebol brasileiro. E é justamente por isso que nesse vídeo eu vou te revelar tudo sobre essa máfia, como ela funciona e por que ela tá acabando aos poucos com o nosso futebol. E antes de começar, eu gostaria de pedir para você deixar aqui o seu like e se inscrever aqui no canal, porque esse aqui é um novo projeto que eu tô tocando com a minha equipe e a gente ficaria muito, mas muito feliz se você deixasse aqui o seu like e se inscrevesse aqui no canal pra gente trazer mais conteúdos como esse de qualidade, te falando aquilo que você tem que saber e que, claro, escondem de você. E bom, antes de tudo, para a gente começar, eu tenho que ser muito claro e direto ao ponto para te falar de fato o que é uma máfia, o que na real já é super parecido com aquele exemplo que você já conhece de filmes e séries, por exemplo, como é o caso do Poderoso Chefão. Uma máfia é toda organização criminosa que tem hierarquia, códigos próprios, acordos secretos e principalmente interesses financeiros por trás de tudo aquilo que é feito. Sabendo disso, agora para e pensa aqui comigo. Uma entidade que faz contratos de valores absurdos com cláusulas escondidas, que já escalou jogador por pressão de patrocinador e que já teve vários presidentes envolvidos em corrupção. O que será que tudo isso parece para você? Pois é, infelizmente a CBF tem muitos desses elementos que eu acabei de falar para você. E isso não é só eu que tô falando, qualquer brasileiro que for pesquisar consegue perceber também. Basta você ver como ela é hoje em dia, uma estrutura fechada, com decisões sem transparência, favorecimento de aliados, manipulação de convocações e dinheiro rolando por fora. E eu fico triste em falar isso, mas a camisa da seleção, infelizmente, virou uma moeda barata, com jogadores convocados só porque podem render milhões de reais numa possível transferência para a Europa. E sabe quem lucra nisso? Os empresários, os dirigentes e os patrocinadores. E onde fica o futebol nisso tudo? Bom, infelizmente fica em segundo plano. Até porque, para quem está no poder, o mais importante é justamente ter mais poder e ter mais dinheiro. Até porque o futebol é só uma ferramenta de pão e circo para conseguir entreter o povo. Para você que não sabe, toda a desconfiança do torcedor brasileiro em relação à CBF começou lá em 96, quando a Nike assinou um contrato com a CBF no valor de 160 milhões de dólares. Esse foi o maior contrato entre uma seleção e uma marca esportiva naquela época. Só que junto com essa grana também veio o controle, e com isso a Nike passou a ter um poder absurdo sobre a seleção, onde ela poderia escolher os adversários de 50 amistosos e exigia que pelo menos 8 titulares jogassem esses jogos. Além disso, ela também proibia a CBF de fazer amistosos em alguns países e ainda precisava aprovar qualquer novo patrocinador que quisesse patrocinar a seleção. Então, em outras palavras, a CBF literalmente vendeu a alma do futebol brasileiro. Só que o pior veio bem na Copa de 98, com aquela história que alguns de vocês já conhecem, onde o Ronaldo Fenômeno, que era o nosso craque, teve uma convulsão horas antes da final contra a França. E com isso, naquela época, naquele dia no caso, a escalação do Edmundo como substituto já estava divulgada e publicada. Só que do nada, misteriosamente, eles voltaram atrás e colocaram o Ronaldo em campo, visivelmente mal. E o resultado disso? Bom, o Brasil tomou 3-0 numa das partidas mais tristes da nossa história. E com isso, o boato explodiu. A Nike teria pressionado a CBF a escalar o Ronaldo mesmo com a saúde dele em risco, simplesmente porque ele era o principal garoto propaganda da marca. E se ele não entrasse em campo, eles perderiam o impacto do marketing. E no final, eles foram e perderam a noção. Só que o mais curioso
curioso é que anos depois ainda tivemos uma outra bomba. E dessa vez o FBI ele revelou que, além do contrato oficial, a Nike também tinha pago 40 milhões de dólares para uma empresa chamada Traffic, que gerenciava os direitos de imagem da seleção, onde 15 milhões dessa grana foram para bem na conta do então presidente da CBF, que naquela época era o Ricardo Teixeira. Ou seja, o contrato que era para fortalecer a nossa seleção acabou virando um esquema de propina internacional. E o mais bizarro é saber que, mesmo com tudo isso, essa parceria continua até hoje. Enquanto isso, a CBF segue fingindo que nada disso aconteceu. Só que agora segura essa outra bomba aqui, porque já tivemos o presidente de um clube brasileiro admitindo que pagou para um jogador ser literalmente convocado. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Em 2001, Luciano Bivar, que até então era presidente do Sport de Recife, confessou publicamente que bancou a convocação do volante Leomar para a seleção brasileira. E embora esse volante não tivesse ido para a Copa, o que seria uma completa loucura, o presidente revelou que ele só bancou essa convocação para fazer o atleta ele se valorizar no mercado. E o pior é que esse caso nem é isolado. Vários jornalistas já revelaram como que esse tipo de esquema é comum. Segundo eles, várias convocações não possuem nenhuma base técnica, são apenas por interesses de empresário, dirigente e até lobista. O próprio Wagner Ribeiro, empresário que já cuidou da carreira do Kaká e do Neymar, já revelou que viu convocações só por interesse financeiro, só para empurrar jogador para a Europa com preço inflacionado. Aí eu pergunto para você acha que isso é só mais um caso isolado ou será que essa parada sempre tá ali por trás da lista de convocados? Bom, eu aqui não vou citar nome de nenhum jogador hoje em dia, mas tu sabe muito bem que tem gente ali na seleção que é convocada e não merece aquela vaga. E é muito discutível falar daquilo tecnicamente. Chega até a ser estranho de um cara tão ruim, por exemplo, jogar na nossa seleção. Porque a verdade é que a seleção virou apenas uma vitrine de empresário, onde a convocação hoje é um ativo financeiro, investimento praticamente. Onde o mérito do futebol, envolvendo números, gols e assistências, tudo isso ficou no passado. Para você entender o buraco em que a CBF se meteu, é só você pegar e olhar a lista de ex-presidentes dela, porque é praticamente um desfile de escândalos atrás de escândalo. O Ricardo Teixeira, por exemplo, ficou no poder por mais de 2 décadas, sendo envolvido em corrupção e propina, até ele ser banido pela FIFA. Depois, ainda veio o José Maria Marim, preso pelo FBI em 2015 pelo envolvimento em esquema de suborno envolvendo os direitos de transmissão e patrocínio. Na sequência, tivemos Marco Polo Del Nero, também banido pela FIFA, acusado de receber milhões em propinas. Aí acabou entrando o Rogério Caboclo, e o que aconteceu? Bom, ele foi afastado por denúncias de assédio sexual e moral dentro da própria CBF, e com isso o vice dele, Edinaldo Rodrigues, assumiu como interino e acabou virando presidente. Mas a justiça anulou a eleição que colocou ele no cargo, alegando que o processo era irregular. Só que aí entra o detalhe, a FIFA e a Conmebol ameaçaram suspender o Brasil das competições caso o Edinaldo ele fosse removido. Então, adivinha o que aconteceu? Bom, a pressão ela rolou e ele foi reconduzido ao cargo, onde agora, em 2025, algumas semanas atrás, o Edinaldo ele foi reeleito presidente sem nenhuma concorrência, tendo uma chapa única com apoio total das federações. Sabe quem mais tentou concorrer para presidente? Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Ronaldo Fenômeno. Só que o problema é que 23 das 27 federações estaduais simplesmente se recusaram a ouvir a proposta dele, e por isso ele desistiu. E com isso o Edinaldo ele foi eleito presidente sem oposição e de forma unânime. O presidente totalmente cercado de polêmicas, mas com apoio total daqueles que realmente mandam no jogo, as federações e os seus interesses. Enquanto isso, o futebol brasileiro segue nas mãos de quem trata a CBF como se fosse um negócio pessoal e não como uma instituição que representa milhões de torcedores. Aliás, até aproveitando isso, você já parou para pensar por que nenhum técnico estrangeiro aceita treinar nossa seleção? E não é por falta de convite, é por falta de interesse e porque esses técnicos eles sabem muito bem aonde eles estariam entrando. A CBF, por exemplo, até tentou trazer o Ancelotti do Real Madrid, um dos maiores técnicos do futebol mundial, e o que ele fez? Ele simplesmente ignorou. Nunca que ele iria sair do Real Madrid para entrar nesse vespeiro que é a seleção. Quem que pode culpar o cara? O Ancelotti ele sabe muito bem que aqui no Brasil, o treinador da seleção ele não tem 100% do controle. A convocação é influenciada por outros, desde o empresário que pressiona, o patrocinador que fica cobrando e até
até o próprio presidente. Até o Guardiola, que vive elogiando o futebol brasileiro, já deixou claro que ele não se mete em política de bastidor. E é exatamente isso que virou a nossa seleção, uma pura política, muito mais do que futebol. E o próximo técnico que aceitar esse cargo vai ter que topar conviver com pressão, jogo sujo e tudo isso que você viu até agora. E é por isso que, na grande maioria das vezes, a solução sempre é caseira. Quando não é o Dunga, é o Tite. Quando não é o Tite, é o Diniz. Depois, vem o Dorival, é a super parceiro do presidente e que vai continuar recebendo mais de 1 milhão por mês, mesmo após ter sido demitido. E a grande verdade é que a seleção brasileira virou um lugar onde nem o treinador manda mais. Por isso que, enquanto o sistema for esse, nenhum técnico de respeito lá de fora vai querer colocar o nome dele nesse rolo. E sinceramente, eles estão mais certos do que nunca. E sendo bem sincero, esse aqui é um daqueles vídeos que eu nem gostaria de fazer, porque a seleção brasileira já foi algo que realmente teve orgulho nacional, foi algo que realmente unia as pessoas. Só que hoje, infelizmente, virou um símbolo de poder e política, movido por interesses que são pessoais, contratos obscuros e convocações que são totalmente questionáveis. E pouco me importa se a gente vai perder de 4-1 para Argentina, 3-0 para outro time, isso não importa, isso aqui é futebol, porque eles também já perderam várias vezes pra gente. Não é sobre perder títulos, é sobre perder a credibilidade e jogar a camisa mais pesada do mundo no lixo. Porque quando o jogador é convocado por lobby, quando o técnico aceita a pressão de patrocinador, quando o presidente é eleito sem outros candidatos, a derrota em campo é a que menos importa, porque no final do dia, nós já perdemos moralmente como país. Por isso, a pergunta que fica é simples: até quando vamos aceitar que a seleção mais vitoriosa da história seja controlada por tanta gente mau caráter que só pensa em mais dinheiro? Será que vamos continuar indo pro fundo do poço, ou será que antes da próxima Copa, todo mundo vai se ligar da grande crise que tá acontecendo no nosso futebol? Uma coisa é fato: a única coisa que uniu os brasileiros, ela foi destruída. Tudo isso por conta de uma grande máfia que se instalou no nosso futebol. E inclusive me conta aqui nos comentários qual que é a sua opinião, se você ainda acredita ou não no futuro da nossa seleção. Porque falando aqui, cara, sendo muito sério contigo, de peito aberto, eu não consigo mais acreditar no futuro da seleção, principalmente no futebol. Então, comenta aqui embaixo a sua opinião, aproveita também e deixa aqui o seu like e, claro, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!